Boa noite a todos. A turma lá atrás de pé pode sentar, fique bem à vontade. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler uma história que todos vocês conhecem, mas ela é bem interessante. Vamos ler do versículo 1 até o 20, que não tem Bíblia, talvez possa acompanhar ali, que diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele, José, foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o dia de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Querido Jesus, nós precisamos que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê entendimento nesta noite, nesse momento tão especial chamado Natal, e que possamos entender qual é o verdadeiro significado do Natal. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Dia 25, quarta-feira, nós celebramos o Natal. Eu diria que essa é a segunda data mais importante do cristianismo. Eu acho que a data mais importante do cristianismo é a Páscoa. Se for eu falar no dia da Páscoa, daí eu vou falar o porquê. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. Há um costume de dar presentes, mas isso tem a ver com a nossa economia, porque aquece a economia, aquece o comércio, movimenta o mercado e assim vai. Repito, não é o verdadeiro significado do Natal dar presentes.
E uma curiosidade é que os estudiosos dizem que provavelmente Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro, né? Não tenha nascido nessa data, mas que tenha sido uns meses antes, onde ninguém sabe o dia até hoje, né? Porém, a nossa cultura escolheu o 25 de dezembro para celebrarmos esse dia. Quem é esse Jesus que no dia 25 colocam ele lá numa manjedoura, numa representação de Natal? Quando pensamos sobre Jesus, muitos dizem que ele foi um bom mestre, outros dizem que ele foi um grande profeta, outros dizem que ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito boa. Só que ele nunca se identificou assim. Quando o assunto é Jesus, você só tem duas escolhas para fazer: a A ou a B. A, ele era um lunático e achava que era Deus. A B, é tudo verdade, ele era realmente Deus. Por exemplo, ele não podia afirmar que ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não fosse verdade. Porque se não fosse verdade, ele seria um lunático. E a opção aqui é uma só: ou ele é Deus, ou ele é um lunático. Então, quem é Jesus? Quem é esse Jesus? E esse texto de Lucas fala a descrição dele e o lugar em que ele nasceu. Ele nasceu numa manjedoura há 2000 anos atrás. E por que ele nasceu nessa forma? Então, eu quero destacar alguns pontos bem importantes de como ele nasceu e quem ele é. Quem é Jesus? Então, o primeiro motivo: Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer se relacionar com a gente. Para que haja um relacionamento saudável, precisa haver dois lados cedendo o tempo todo. Marido e mulher sabem o que é isso, né? Então, um cede uma hora, outro cede num outro momento, e assim vai, né? Ceder é abrir mão, é morrer por algo que eu queria em favor do outro. Se há um relacionamento onde só um está cedendo, esse é um relacionamento problemático, um relacionamento doente. Quando só um cede, só um morre, só um abre mão, você está num relacionamento doentio. Muitos acham que o relacionamento que às vezes, que as pessoas têm com Deus, é um relacionamento doentio. Porque esse relacionamento com Deus, só você tem que ceder. Aqui ele está dizendo: eu quero me relacionar com vocês, e o ser humano vai ter que ceder. Mas aqui estamos vendo Deus cedendo para se relacionar conosco, para nos alcançar. Deus decidiu ceder também. Vamos ver um trecho que está aqui em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 10, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a quem? A homens, a nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus decidiu ceder. A vontade dele ter comunhão conosco é que ele cedeu.
Você não está num relacionamento doentio com Deus, onde só você tem que ceder e Ele está longe. Nós temos um Deus que decidiu perder para alcançar você. Por isso Lucas fala de Deus encarnado, ou seja, Deus nasceu. E Deus, o Criador do universo, Ele criou tudo isso. Nós vimos vários textos, vocês conhecem, que Jesus fez parte da criação desse universo. E de tudo o que existe, nós estamos lendo que Deus nasceu, esse Jesus nasceu. Deus nasceu de uma jovem, Deus veio como um bebê. Você está lendo que Deus mamou. Ele mamou no peito de uma menina moça. Você está entendendo o que significa? Ele se esvaziou a si mesmo para alcançar a cada um de nós. Você está entendendo que alguém teve que ensinar esse bebê, esse Jesus a caminhar, a falar, até limpar o bumbum dele. Esse é o nosso Deus. Para quê? Para que fôssemos alcançados. Um Deus que se fez pobre diante daquilo que Ele era, claro, né? Porque se esvaziou da sua glória. Ele estava nos céus, na presença, junto ao Pai. Ele se esvaziou da sua glória e veio como servo, veio humilhar-se, veio como Deus disposto a perder para se relacionar com você. Então, o primeiro motivo desse nascimento de Jesus é porque é o jeito dele de ceder para o nosso relacionamento. O segundo motivo para ter um relacionamento, além dos dois terem que ceder, é os dois se conhecer. Se você quer ter um bom relacionamento, você tem que conhecer aquele com quem você está se relacionando. Por exemplo, a esposa conhece os gostos e os desgostos do marido. E o marido é a mesma coisa da esposa. Só que nós estávamos diante de um relacionamento que não era possível conhecê-lo. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. O que é santo é algo separado. Para todas as listas de categoria, não existe uma para Deus. Ou seja, para a categoria de Deus, só tem Ele. Como descrever um ser que não tem categoria ou que seja incomparável? Deus não cabe na nossa cabeça. Se uma mente fosse capaz de entender a Deus, essa mente tem que ser Deus ou maior que Deus. Porque Deus é infinito, Ele é soberano, Ele é único, Ele é incomparável. Como se relacionar com um ser que te conhece plenamente e você não o conhece? Por exemplo, quando lemos um livro que relata uma história, o que aparece no conto é o personagem, mas quem escreve a história é o autor. Agora, como vou conhecer o autor? Quando ele descreve de si mesmo. Só que eu conheço ele pelo que ele descreve sobre ele, mas eu não tenho um relacionamento com ele. Eu não o conheço. Assim é Deus. Principalmente no Velho Testamento, ele descreve sobre ele através dos profetas quem ele é. E aí vem o Novo Testamento. Deus não só se descreve, mas entra na história do que escreve e se torna conhecido pessoalmente. Então, o Natal é o Criador de todas as coisas entrando na história que Ele criou para se fazer conhecido por você. Ele sabia que era impossível você e eu entendê-lo. O que Ele fez? Ele se colocou dentro da história, ele nasceu dentro da história para que a gente pudesse ver quem Deus é. No Antigo Testamento, tentar ver Deus era como tentar olhar para o sol. Tá? Eu não sei se você já tentou olhar para o sol, mas eu já tentei e eu não consigo, você vai até um limite. Se você tentar olhar para o sol, você fica cego, sua retina ela vai queimar.
Tá? Só é possível olhar para o sol através de um filtro. Coloca um filtro e através do filtro você consegue olhar para o sol. O que é o Natal? É Deus nos dando um filtro para poder olhar para Ele. Através de Jesus menino, que é esse filtro. No Velho Testamento, Moisés chegou a dizer assim, pedir para Deus, né? Ele tinha aquela comunhão, aquela intimidade, disse, Deus, deixa-me eu te ver. Deus disse, cara, se você me ver, você vai morrer. E no Novo Testamento, João disse, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. E habitou aonde? Entre nós. Era Deus colocando um filtro em nós e dizendo, pode olhar agora e pode me conhecer agora. Porque o que é o relacionamento? É se conhecer. Agora na pessoa de Jesus, lá pequenininho, na pessoa de Jesus, agora a gente pode ver quem é Deus, que todo o plano era poder se relacionar com você. Então, por que esse nascimento de Jesus? Primeiro, porque era o jeito dele de ceder. Segundo, porque era o jeito dele de se tornar conhecido por nós. E terceiro, e último, é o jeito dele de nos salvar. Todas as religiões, todas, tá? Falam sobre um grande homem. Cada religião tem seu líder, seu grande, né, homem. Ou tem um grande homem, né? Alguns chamam de profetas, são chamados de profetas, outros chamam de mestre e outros dão outros nomes. São usados para falar essas figuras, né, emblemáticas. A ideia desse homem iluminado é mostrar que ele sabe qual é o caminho para Deus. Ele nos ensina dizendo, se fizermos assim, 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 assado, seremos aceitos por Deus. Ou, se fizermos esse, mais esse ritual, Deus vai nos aceitar. Só que cristianismo não é uma religião dessa forma. Cristianismo é diferente de tudo isso. Todas as religiões dizem que tem que ser feito. Porque cristianismo não é um grande profeta nos ensinando como nos achegar ao Pai, como nos achegar a Deus. Cristianismo é Deus se desfazendo de toda a glória e vindo se revelar a cada um de nós. Cristianismo não é vários rituais para fazer Deus te aceitar. Cristianismo é Deus vindo e nos aceitando do jeito que nós estamos. Natal é Deus entre nós. Aqui está o sentido. Isso é que faz a diferença. As religiões todas dão fórmulas de como ir para o céu, como ir para o paraíso. Cristianismo é dizendo, o céu veio para a terra. Deus veio para a terra através de Jesus. Isso é cristianismo. Não é nós indo para o céu vindo para a terra e nos alcançando, invadindo a nossa vida. É o céu nos alcançando. O céu nos salvou. Desde o início a ideia era essa, de Deus nos salvar. Mateus capítulo 2, aqui descreve quando os reis magos encontram Jesus após seguir uma estrela. E vocês conhecem muito bem esse texto, eu podia até ter trazido esse texto, mas... E chegam nesse lugar onde Jesus tinha recém-nascido. E o versículo 11, tá, que está aí na tela, diz, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, que está escrito aí? Prostrando-se, o adoraram. Segurem aqui agora.
Deixa eu explicar um detalhe aqui. Se fosse apenas um profeta, aquele menino, eles o honrariam. Se fosse apenas um rei, eles o honrariam. Mas era Deus, por isso o adoraram. Eles se prostraram, o adoraram. Eles se prostraram e adoraram um recém-nascido, porque eles discerniram uma coisa muito importante. Não é um rei, não é um profeta, não é um professor que nasceu, mas Deus nasceu entre nós. É isso que eles discerniram. Agora vamos continuar o restante do versículo. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eu não sei se a ideia de dar presentes hoje em dia, que ainda tento arrumar uma explicação para isso. Natal dá presente. Eu aprendi assim, fui criado assim, e ainda preciso arrumar um fundamento de onde veio isso. Mas olha o presente que eles deram. Ouro é um bem precioso até hoje. Você sabe o ouro, o que é e o valor que tem. Incenso era algo que fazia parte em momentos especiais. Eu tenho uma filha que gosta muito de incenso, ela usa isso. Eu não sou muito fã, não gosto muito do cheiro. Mirra. Você sabe para que serve a mirra? Alguém sabe para que serve a mirra? Nem eu não sabia, se não tivesse ido atrás. Mirra é para preparar o corpo de alguém quando essa pessoa morre. Desde o primeiro dia, eles, os pastores que foram visitar, eles sabiam por que Jesus estava aqui. Ele estava aqui por um motivo, para levar sobre si todos os nossos pecados, diz lá em Isaías 53. Aqueles homens trouxeram mirra para ele, como dizendo, você nasceu para morrer. Você nasceu com um objetivo. Você morreu. Você vai morrer para nos salvar. Nós não precisamos de um rei para nos governar. Nós precisamos de um salvador para nos salvar. Nós precisamos de um herói para arrancar o grande problema que habita dentro de nós, que se chama pecado. Porque ele nasceu para nos salvar. Ele deu a vida dele para nos salvar. Por isso Deus nos deu o seu Filho, Jesus. Por que ele nos deu o seu Filho? Deus conhece você e eu. Deus sabe o que está no seu coração e conhece os nossos pensamentos. Deus tem a nossa ficha, o nosso histórico, sabe de toda a nossa vida. Deus é santo e nós não temos argumento nenhum de defesa diante da nossa culpa por causa do pecado. Por isso que o Natal, nós comemoramos o amor de Deus, que Ele nos deu, o seu Filho, para que nascendo se tornasse cada um de nós, morrendo na cruz, para que todo pecador que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus deseja nos dar, a vida eterna. Vida que não é só vida sem fim, mas primeiro, vida em comunhão, relacionamento com Deus. Segundo, vida em se conhecer com Deus. Terceiro, vida porque Ele nos salvou. Essa é a razão do Natal. E às vezes nós vivemos de uma forma tão superficial, né? Talvez alguns de nós aqui vai para o inferno. Talvez algum de nós aqui dentro vai para o inferno. E os que forem para o inferno vão lembrar quantos natais frequentaram. Quantas cantatas ou hinos cantarolaram. Cantarolaram porque aí não entenderam o sentido de Natal. Quantas celebrações de Natal participaram, mas nunca creram, nunca de fato abriram o coração para dizer, Senhor, eu sou pecador, sou miserável e mereço a condenação. Mas agora entendo o teu amor. Tu me deste o teu Filho para que eu tenha a vida eterna, para que eu não pereça. É isso que o Natal significa. Sem esse entendimento, olha, nós podemos abrir garrafas de champanhes,
comer ceias de Natal, da mais elaborada. Podemos mandar ou dar presente para os amigos, que nada vai adiantar, porque isso não vai pagar pecados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que, se você crer nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Que hoje à noite seja a noite em que você diga: Deus, eu creio no teu amor, eu creio no teu Filho e quero viver para Ele. Eu convido você a abrir o seu coração e crer no menino da manjedoura, o Salvador, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para que você não pereça nos seus pecados. Creia nele e tenha a vida eterna. Ok? Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pela tua obra perfeita, pela tua forma de vir de uma forma humana, para nós podermos compreendermos aquilo que era o teu plano, de conhecer-te a ti, de termos esse relacionamento contigo e de entender a obra perfeita, que o Senhor morreu na cruz e pagou os nossos pecados. E hoje nos quer, não só nos quer como comunhão, mas quer nos tornar filhos, porque o Senhor ama cada um. Por isso, Jesus, te pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Que não seja mais um Natal, e mais um Natal vago, de visitas, de dar presentes. Não. Jesus, nós precisamos conhecer o verdadeiro Natal, pelo qual o Senhor veio. Nós pedimos isso e te agradecemos em teu nome. Amém?